entrada de Jesus em Jerusalém. Caminhava Jesus a Jerusalém para assistir pela última vez à solenidade da Páscoa. Ia rodeado de uma grande multidão que também subia à festa. A pedido seu, 2 dos seus discípulos lhe trouxeram um jumento, montando no qual pretendia fazer sua entrada em Jerusalém. Lançados seus vestidos sobre o jumento, os discípulos auxiliaram o mestre a montá-lo. Imediatamente, vibrante grito de triunfo ecoou nos ares. Clamava-o a multidão, Rei dos Messias. Havia mais de 500 anos que o profeta descrevera essa cena. Alegra-te muito, a folia de Sião, exulta, e o filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Todos naquela multidão, sempre crescente, sentiam-se felizes e cheios de entusiasmo. Não possuíam dádivas preciosas para lhes ofertar. Estendiam, porém, os seus vestidos no caminho à guisa de alcatifas, juncando a estrada de belas palmas verdes, ramos de oliveira. Cuidado que levavam Jesus a Jerusalém para ali assumir o cetro de Davi. Até aí, o Salvador não havia permitido aos seus discípulos que lhe prestassem homenagens reais, mas agora desejava manifestar-se de um modo especial ao mundo como o seu Salvador. O Filho de Deus estava a ponto de ser sacrificado pelos pecados dos homens. Para a sua igreja, a sua morte devia construir daí para adiante objetivo de profundo e meditado estudo. Pelo que se fazia mister que as visitas de todos fossem agora atraídas sobre ele. Depois de tão grande demonstração, seu julgamento e crucifixão já não podiam mais ser ocultos ao mundo. Era o digno de Deus que cada incidente dos últimos dias do Salvador fosse tão distintamente assinalado que nenhuma virtude fosse capaz de destruir a sua memória. Na multidão que acompanhava o Salvador iam as testemunhas oculares do seu milagroso poder. Os cegos que haviam recobrado a vista rompiam o préstito. Os mudos, cuja língua soltara, atiravam aos ares estrepitosos hosanas. Os coxos que curara saltitavam de alegria, sendo os mais azafanados em quebrar ramos e agitá-los. Viúvas e órfãos bendiziam o nome de Jesus pelas suas múltiplas misericórdias, e os leprosos que haviam sido limpos estendiam as vestes em sua passagem. Lá estavam aqueles que pela sua voz vivificadora haviam recuperado a vida. E Lázaro, cujo corpo havia já experimentado a corrupção na sepultura, mas agora estava no gozo perfeito de sua varonilidade gloriosa. Reunia-se igualmente a multidão que, sob mais ruidosas manifestações, acompanhava Jesus a Jerusalém. À medida em que o povo ia aderindo ao grupo manifestante, era arrastado pelo mesmo entusiasmo, a unir suas vozes ao clamor de júbilo que repercutia por montes e vales. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Muitos fariseus assistiam indignados a esta cena. Sentiam que iam perdendo o domínio sobre o povo. Com toda a autoridade de que dispunham, buscavam impor silêncio à multidão, mas suas ameaças e apelos só contribuíam para excitar cada vez mais o seu entusiasmo. Vendo que não lhes era possível dominar o povo, abriram caminho por entre a multidão e, acertando-se de Jesus, lhe disseram: Mestre, repreende a teus discípulos. Declararam-lhe que tais manifestações ruidosas eram ilícitas e proibidas pelas autoridades. Jesus, porém, lhe respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, clamarão as mesmas pedras. Esta procissão triunfal era consoante aos dignos da providência, tendo sido predita pelos profetas, pelo que nenhuma autoridade terrestre podia obstar. A obra de Deus prosseguirá sempre. Façam os homens o que quiserem para
embaraçar ou destruir. Havendo o préstito vencido, o cimo da colina, na qual se avista toda Jerusalém, esta lhe surgiu diante dos olhos em todas as suas magnificências. Extasiado ante a beleza do quadro que diante dela se desenrolava, a multidão sufoca os gritos e, voltando-se para Cristo, esperaram todos ver o seu semblante e a admiração que eles sentem. Jesus detém-se, uma sombra de tristeza lhe passara a fronte, e a multidão, que admirada de vê-lo, debulhar-se em pranto. Os circunstantes não podem compreender a sua aflição. Jesus, porém, chora sobre uma cidade condenada à destruição irreparável. Se os habitantes de Jerusalém houvessem andado nos conselhos de Deus, a cidade teria subsistido para sempre. Poderia ter sido a rainha dos reinos, a imperante sobre as nações. Nenhum soldado armado teria espreitado as suas portas, nenhum pavilhão romano flutuando sobre os seus muros. De Jerusalém, o anúncio da paz teria ido a todas as nações, mas eles rejeitaram o seu Salvador e estavam a ponto de crucificá-lo. Ao pôr do sol naquele dia, a sorte de Jerusalém estava selada para sempre. Chegara aos ouvidos dos principais que Jesus se aproximava da cidade acompanhado de um séquio numeroso. Saem, pois, ao seu encontro no intuito de dispersar a multidão e, apartando toda a sua autoridade, perguntam: quem é este? Os discípulos, cheios de Espírito de Deus, responderam: Adão vos dirá. É a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Interrogai Abraão, ele vos dirá: é Melquisedeque, rei de Salém, isto é, da paz. Jacó vos dirá: é o leão da tribo de Judá. Diz por Isaías: é Emanuel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jeremias vos dirá: é o renovo de Davi, é o Senhor, justiça nossa. Responderá Daniel: é o Senhor Deus dos exércitos, Senhor é o seu nome. João Batista exclamará: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jeová declarou do alto do seu trono: este é o meu Filho amado. E nós, seus discípulos, vos respondemos: este é Jesus, o Messias, o príncipe da vida e salvador do mundo. Até príncipe das trevas o confessa e diz: bem sei quem és santo de Deus.